História dos Quakers, os tremedores. Com certeza você já ouviu. Segundo algumas estatísticas, alguns estudos, cerca de 80% dos cristãos não conhecem a verdadeira história do cristianismo. Isso não é o irmão Josué, não é eu que estou dizendo, não é eu que estou inventando. Isso são números, são pesquisas, são estatísticas. 80% dos cristãos não conhecem a origem do cristianismo. Eu gostaria de contar para vocês uma história de um homem chamado George Fox, que revolucionou não só a Europa, mas como também a América no século 17. Quando você vai no mercado comprar um cereal, principalmente uma maisena, na caixinha ali da maisena tem a foto de um senhorzinho de chapéu e tem escrito Quaker. Então é a história dos Quakers. É esta história que eu quero contar para vocês agora. Fundado por George Fox na Inglaterra no século 17, a Sociedade dos Amigos passou para a história conhecida como os Quakers. Sabe-se que George Fox deu início às suas pregações em 1648. Era sapateiro e por causa da criação desta seita foi condenado à prisão. Morreu nos fins de 1691, quase cego e exilado. Então já dá para nós percebermos que foi um homem que tentou ser diferente dos outros. Foi um homem que mudou a história daquele continente em meados do século XVI, século XVII. Os Quakers não tiravam o chapéu mesmo diante do rei e tratavam todos os cidadãos sem destinos de tratamento. O que quer dizer com isso? Que eles só adoravam a Deus, só exaltavam a Deus, eles não se curvavam, eles não tiravam seu chapéu diante de reis, rainhas, enfim, etc. Eles só adoravam e cultuavam a Deus. As reuniões, olha só, preste atenção, as reuniões aconteciam em salas sem nenhuma decoração ou ornamentos ritualísticos e ali esperavam a vinda do Espírito Santo. Então era na simplicidade. Eles se reuniam dentro de casas, dentro de casebres, onde não tinha grandes monumentos, não eram grandes templos, não eram templos luxuosos, mas ali eles se reuniam e a presença de Deus habitava ali dentro daquele lugar. A aproximação da inspiração divina se dava através de uma convulsão, um tremor no corpo, daí o nome Quakers, aqueles que dão chiliques em inglês. O que acontece? Quando eles se reuniam, a história nos diz que baixava o Espírito Santo e eles começavam a tremer e a pular. E assim eles receberam um apelido de Os Tremedores. Eles eram os irmãos chamados Os Tremedores, porque aonde eles iam orar, seja na praça pública, seja dentro dos hospitais, seja dentro das pequenas casas, eles começavam a orar e a presença do Espírito Santo baixava sobre eles. Eles eram possuídos pelo Espírito Santo e começavam a tremer. Por isso receberam o apelido de Os Tremedores. E outra, esse apelido tem tudo a ver com eles, porque quando eles chegavam numa cidade, eles não só faziam tremer as pessoas que recebiam as orações, mas eles tremiam todo o sistema político e religioso corrompido da cidade a qual eles entravam com essa nova seita. Os Quakers tiveram uma atuação notável na história na luta pela paz, pelo voto das mulheres e pela reforma da lei penal. Olha só, aonde a mulher não tinha vez, aonde a mulher não tinha chance, onde a mulher não participava em nada dentro da sociedade. Então os Quakers tiveram uma importante missão nesta liberdade para as mulheres. Uma curiosidade, a lembrança que temos dos Quakers ficou bastante conhecida no Ocidente através da ilustração do famoso desenhista chamado Randall Sudom para a embalagem de cereais que eu falei para vocês no começo do vídeo. Dizem que Randall criou o sorridente senhorzinho de chapéu baseado na confiança que as pessoas depositavam na conduta moral dos adeptos da Sociedade de
amigos. Então o meu desejo do meu coração é que você, com essa pequena história, você aprenda que você pode fazer a diferença. Você não é obrigado a pensar como as outras pessoas. Eu sempre digo nas minhas palestras e nos meus sermões, você não pode pensar na cabeça dos outros. Você não pode fazer aquilo que as outras pessoas querem impor para você fazer. Você não pode viver o que as pessoas querem que você viva. Você tem que ter a sua própria história, você tem que ter a sua própria sombra, você tem toda a autonomia, então você pode revolucionar. Claro que no momento que você começar a pensar diferente, no momento que você passar a ter ideias diferentes, no momento que você começar a colocar em prática essas ideias, você vai ter muitas pessoas que irão te criticar, vai ter muitas pessoas que irão te condenar, vai ter muitas pessoas que irão falar mal de ti, mas também vai ter muitas pessoas te aplaudindo, porque você não é o Maria vai com as outras, você tem a sua própria opinião. Eu deixo essa história para você, então, nesse pequeno vídeo. Os Quaker, a sociedade de amigos ou os irmãos tremedores. Estima-se, são estatísticas, são números, são dados, que existam aproximadamente 360 mil Quakers espalhados no mundo todo. Quem sabe você que está me ouvindo, você não seja um Quaker também, e você não nasceu para revolucionar a sua cidade, revolucionar o seu estado, revolucionar o seu país, revolucionar o seu continente e revolucionar o mundo, o planeta Terra. Ei, Deus conta contigo. Um forte abraço e fique com Deus.